Aleluia. Adoramos ao Senhor. Ele está aqui. Ele não está longe, não. Ele está aqui. Ele está escrevendo uma nova história. Por isso nós o adoramos. Por isso nós glorificamos o seu nome. Daniane Melo, Nilda Rabelo, Elisângela, Diva Viana, Patrícia Teixeira. Ele está aqui. Ele está aí. Ele é fiel. Ele é nosso Pai. Ele é Deus de milagre, Deus de promessa, é caminho no deserto e luz na escuridão. É assim que Ele é. Por isso, nesta madrugada, neste início de madrugada, finalzinho de noite, nós agradecemos a Deus. Faça como eu, vamos juntos agora compartilhar. Vamos juntos agora convidar pessoas. Vamos juntos agora permitir que Deus, através da nossa vida, alcance outras vidas. É tão simples. Alguns poucos toques na telinha do seu dispositivo móvel celular podem mudar a história de alguém. Alguns simples toques na telinha do seu dispositivo e você pode mudar uma história para sempre, através da palavra de Deus. Seja você também comigo um missionário neste momento, semeando a palavra de norte a sul, de leste a oeste, indistintamente, para todas as pessoas possíveis. E que neste momento, você e eu sejamos flechas que acertam o alvo. Sejamos ferramentas afiadas na mão do Senhor. Nesta noite, agora, início de madrugada, já quarta-feira, né? Nós estamos aqui hoje na virada de 12 para 13 de julho, ou seja, de terça para quarta-feira, na certeza de que o Espírito Santo, através da sua vida, através da minha vida, alcançará muitas outras pessoas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, bendito e grandes coisas o Senhor comece a realizar. Laila, seja bem-vinda. Daiane Costa, Selma Oliveira, Deus abençoe vocês. Osana, Deus te abençoe. Não há dúvida alguma. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Sandra Costa, bem-vinda, Deus te abençoe. Não há dúvida alguma que o Senhor continua no controle da situação. Se hoje Ele nos permitiu estar aqui apenas neste horário, como também na noite passada, por conta de muitos outros compromissos, tenho certeza que há um propósito específico dos céus neste mover, neste horário, nestes dias. Paula, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, que juntos nós possamos semear a palavra. Juntos, você daí e eu daqui. Acabei de compartilhar agora. Flavinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Que juntos nós possamos, você daí e eu daqui, semear a palavra. José Araújo, bem-vinda, Deus te abençoe. Apenas convidando, você já está semeando a palavra. Você já está lançando a boa semente, como na parábola do semeador. Diz o texto que o semeador saiu a semear. E houveram sementes que caíram em meio aos rochedos. Estas não vingaram, porque brotaram, mas não tinham raiz. Então, logo secaram. Houveram aquelas que caíram à beira do caminho, e logo as aves dos céus comeram aquelas sementes. Houveram aquelas outras que caíram em meio aos espinhos, e logo foram sufocadas por aquelas ervas daninhas. Mas houveram aquelas que caíram na boa terra, e estas cresceram e frutificaram. Laura Cedres, bem-vinda, paz e graça, Deus abençoe. Está ventando muito por aí ou já passou a tempestade? Pois é,
Assim como o tufão passou lá pelo sul do Brasil, muitas vezes nós lidamos com tempestades em nossa vida. Mas se nós tivermos a boa semente brotando em nosso coração, não temeremos, não cairemos, não falharemos. Pelo contrário, prosseguiremos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Afinal de contas, mesmo que haja um ciclone, haja um furacão, haja um tornado, seja lá o que houver, saibamos nós, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isto é promessa. Então 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. E aí eu fico ali sem pender para um lado nem para o outro, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, eu não temerei. Eu não vou me desestruturar. Eu não vou me apavorar, mesmo que o vento sopre, mesmo que a tormenta se levante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O Senhor está comigo. Jaci Bandeira, bem-vinda, Deus abençoe. Então, mesmo que haja vento soprando, eu sou filho, e nós vamos falar de novo um pouquinho sobre paternidade. Ministramos sobre a parábola do filho pródigo estes dias e vamos retomar este tema com um outro viés. Mas vamos retomar sim este tema. A Daniela escreveu assim: eu pedi orações pela saúde do meu pai e hoje recebemos o resultado da biópsia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o médico disse que meu pai é forte. Louvado seja Deus. Testemunho da fidelidade do Senhor e do poder da oração. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Ou seja, mesmo que o vento sopre, Juliana Silva, Deus te abençoe, bem-vinda. Eu não temerei. Por quê? Porque o dono do vento é o meu pai. Vamos falar sobre paternidade, é por isso que eu preciso muito que você me ajude compartilhando. Detectaram um tumor, mas foi retirado a tempo, sem metástase. Meu pai passou por isso, Daniane, em 2009. Ele também sobreviveu ao câncer, um câncer de próstata, que também foi retirado a tempo, sem metástase. Ele teve sim uma recaída em 2017, mas que também foi debelada com radioterapia. Portanto, Deus é fiel. Cristiane Pereira, bem-vinda, Deus te abençoe. Sim, pode haver temporal, pode haver vendaval, mas o dono do vento é meu pai. E se eu tenho essa certeza, se eu tenho essa convicção, se eu tenho essa clareza, eu não tenho medo. Érica Araújo, bem-vinda. Deus abençoe. Tanto que Paulo, Katsumi, seja bem-vinda. Para você, já boa tarde, né? Início de tarde aí no Japão. Deus te abençoe. Você está numa tempestade, Josi? Pois bem, o dono do vento é nosso pai. Não precisamos ter medo. O dono do vento, ele manda no vento, ele manda na tempestade. E ele é nosso pai. Então eu posso ter a certeza de que ele cuida, de que ele sustenta, de que ele garante, de que ele é fiel. Shalom, Shalom Adonai. Nesta madrugada para nós aqui no Brasil, início de tarde para Katsumi lá no Japão, vamos juntos tomar posse desta palavra, porque eu preciso do meu pai. Eu preciso do meu pai. Eu preciso do meu pai. Sem ele, eu não posso continuar. Sem ele, eu não posso avançar. Eu preciso do meu pai. Eu preciso do meu pai. Ele, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo que eu esteja na tempestade, o dono do vento é o meu pai. Por que Jesus, presta atenção, Jesus o tempo todo falava
acerca do Pai, o próprio Jesus de Nazaré. Enquanto todos os discípulos estavam apavorados com o vento, apavorados com a tempestade, apavorados com a situação, Jesus estava tranquilo. Uai, mas o que deixava Jesus tão tranquilo, minha gente? Simples. Pura e simplesmente porque o Pai manda no vento. O Pai tem autoridade. E o Pai estava com ele, então ele podia até dormir no meio da tempestade. Ele podia até descansar. Ele podia até relaxar um pouquinho. Mas quem que consegue relaxar no meio de um vendaval, gente? Quem é que consegue? Né, Josi? Quem é que consegue relaxar no meio de um vendaval? A Laura, que experimentou aí uma ventaniazinha braba esses dias, 100 e tantas mil pessoas sem energia elétrica, pois é, ela pode dar este testemunho aqui para nós. Como é que se consegue ficar tranquilo no meio desse vendaval? Pois é, a gente consegue ficar tranquilo no meio do vendaval quando nós temos a convicção de que o nosso Pai está conosco e Ele manda no vento. Jesus estava tirando um cochilo e o vento soprando. Jesus estava tirando um cochilo e o mar chacoalhando. Jesus estava tirando um cochilo e os discípulos sofrendo e se desesperando. Mas Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que o Pai mandava naquela tempestade. Ele sabia que o Pai tinha domínio, tanto que quando ele repreende o vento, ele manda que o mar se acalme, os discípulos ficam assim com os olhos esbugalhados, dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Pois é, eu não sei que tipo de situação está acontecendo na sua vida, mas se você se levantar nesta madrugada e voltar para o Pai, Ele vai restaurar a sua história. De novo, vamos para a parábola do filho pródigo. Quando aquele pródigo caiu em si, Eliette, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele se levantou e foi para o seu Pai. Lucas 15, verso 20. E levantando-se foi para o seu Pai. Pois é, ele precisou perder tudo, ele precisou passar necessidade, ele precisou desejar comer a comida que era destinada à alimentação dos porcos para cair em si. Pois é, a Laura acabou de colocar aqui o comentário: eu sabia que meu Pai nos livra e nos dá o escape. Justamente. Não é isso, Josi? Pega esta palavra e coloca na tábua do teu coração bem gravada. Ele está conosco. Então, mesmo que a tempestade seja barulhenta, mesmo que a tormenta seja revolta e nos faça balançar para ali e para colar, o dono do vento é nosso Pai. Não tenha medo. Ele cuida, Ele sustenta, Ele garante. O que é que você e eu precisamos? Eu preciso do meu Pai. Maíra, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso do meu Pai. Esse jovem filho pródigo, quando caiu em si, ele disse: eu preciso do meu Pai. E levantando-se, foi para o seu Pai. Nesta madrugada, eu quero, em nome de Jesus, te fazer um convite. Volte para o Pai. Eu preciso do meu Pai. Diante da situação, diante da crise, diante da prova, diante do sofrimento, diante da dificuldade, diante do vale da sombra da morte, diante do Golias, diante da muralha de Jericó, diante da cova dos leões, diante da fornalha de fogo ardente, eu preciso do meu Pai. Diante do mar vermelho, diante do exército inimigo, eu preciso do meu Pai. Preciso do meu Pai. Diante do casamento
desestruturado, diante dos filhos desviados, diante do endividamento, diante do desemprego, diante do problema lá na família, diante da enfermidade, seja ela física, mental, emocional, espiritual, diante da causa na justiça, da sentença, do processo, diante da documentação pendente, diante da dificuldade, diante da mentira, diante da perseguição. Eu preciso do meu Pai. Cristiane Galdino, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso do meu Pai. Diante da afronta, diante da calúnia, da injúria, da difamação, eu preciso do meu Pai. Queridos, vocês sabem muito bem, minha esposa, eu e o Pedro amamos animais. E na escola onde Nicleide trabalha, a Nicleide é advogada e professora, e na escola estadual onde ela trabalha, uma cachorra pariu seus filhotes e adoeceu, e conseguimos que a cachorrinha fosse socorrida. Infelizmente, muitos filhotes não sobreviveram, mas dentre os sobreviventes, um não conseguiu ainda adotante. Nós estamos com o bebezinho aqui em casa. Uma cachorrinha que não tem nem 60 dias de idade ainda. A mãezinha nós vamos encaminhar para um lar temporário, até que seja, quem sabe, alguém se encante com a nossa querida amiguinha e a adote. Mas a bebezinha está aqui em casa por enquanto. E eu olho para aquela cachorrinha, coisinha mais fofa, pequenininha. Ela deita aqui no colo, ela se aconchega, ela precisa de um colo. Ela precisa de um cuidado. Eu estava aqui trabalhando, vocês sabem, eu presto um serviço home office e precisei lançar aqui no sistema, e o sistema não estava muito crente. Hoje o sistema estava meio desviado, não estava me ajudando muito, estava meio encapetado o sistema. E enquanto eu lançava as informações aqui, eu tive diversos problemas técnicos, enfim, a bebezinha estava no meu colo. E agora está dormindo lá na caminha dela, com os bichinhos. Ela precisa de um aconchego. Assim como você e eu precisamos de um aconchego. Vera Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pois é, Paula, se você precisa de um aconchego do Pai no seu casamento, clame a Deus. Chame o Pai. Eu estou aqui trabalhando, de repente ela começa a morder meu pé, começa a puxar a cadeira, começa... Porque ela precisa de um colo. É bebê. Que nós precisamos do colo do nosso Pai, não resta a menor dúvida. Eu estava aqui trabalhando e o Espírito Santo falando ao meu coração. Está vendo como ela precisa de aconchego? Pois é, Adílis Montoya, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é, meus filhos também precisam do meu colo, dizia o Senhor ao meu coração. Os meus filhos também precisam do meu colo. Os meus filhos também precisam do meu abraço. Os meus filhos também precisam do meu aconchego. Os meus filhos não podem se voltar porque eles também precisam. Este filho pródigo, ele andou por um tempo por conta própria, mas ele não resistiu. Chegou um momento em que ele disse, não tem jeito. Não tem jeito. Eu preciso do meu Pai. Eu não sei por onde você andou, por onde você tem andado, isso pouco importa. Quem sou eu para te julgar? Mas eu quero te deixar uma proposta muito especial nesta madrugada. Volta. Diga, eu preciso do meu Pai, eu fiz umas bobagens por aí, não tem problema não, o que eu quero agora é voltar para o meu Pai. Eu passei por isso anos atrás. Quem conhece meu testemunho, eu já contei a experiência, o tempo até voltar. Pois é, no momento em que este jovem filho pródigo cai em si, ele volta, ele fala, eu preciso do meu Pai. E levantando-se foi para o seu pai. Eu não sou pai biológico dessa cachorrinha, mas ela precisa desse aconchego de alguém que a envolva, de alguém que a dê guarida e segurança. Pois é, nós também, eu também preciso do meu Pai. E você? Você precisa desse Pai? Você precisa desse aconchego? Você precisa desse afago e dessa segurança? Ah, eu preciso do meu Pai. Eu não tenho
receio de dizer: eu preciso do meu Pai. E para a gente não se tornar muito cansativo, vocês sabem que as nossas lives são diárias. Então, se eu ficar aqui muito tempo falando de blá blá blá, daqui a pouco vocês já estão cansados, de saco cheio, não querem mais saber. Aí vão embora, vão procurar outro mais bonito, que fale melhor, não é verdade? Então a gente tenta ser aqui o mais objetivo possível e o mais direto, para deixar uma palavra que edifique e que traga ânimo, que traga esperança. Então, já estamos aqui há 20 minutos falando, eu não vou esticar demais, cansar você, mas eu quero orar. Sim, para que reconheçamos que precisamos dele. Será que você tem essa consciência? Será que você também tem essa certeza? Não, não tem jeito, eu preciso do meu Pai. Eu preciso do meu Pai. Não dá para ficar sem ele, não dá para ficar longe dele. Não dá para ficar. A Vera lembrou de algo que nós comentamos. Nós somos filhos por adoção. Efésios 1:5 deixa isso claro. Palavras de Paulo à igreja em Éfeso. Sim, o nosso Abba. Pois bem, não dá para ficar sem ele, não. Eu preciso do meu Pai. Não tenha receio. Não tenha medo de dizer, Josi. Eu não dou conta, sozinho eu não consigo. Eu não tenho condição alguma sem ele. Eu preciso do meu Pai. Aquele pródigo falou: eu sozinho não dou conta, eu só faço o que não devo. Eu preciso do meu Pai. E ele se levantou e foi. Então que nesta madrugadazinha de hoje, você se levante também. E levantando-se, comecinho do versículo 20 de Lucas 15, e levantando-se, foi para o seu Pai. Eu tenho certeza, muitas pessoas nesse horário já não conseguem acompanhar, e eu sempre lamento quando a live acaba ficando para mais tarde. É claro que a gente também alcança um outro público, mas entendo que muitos por compromisso não tem como ficar até tão tarde, mas assistem depois. Depois eles me contam. E eu sei que quando ouvirem esta palavra, também terão essa certeza. Não tem jeito. Eu preciso do meu Pai. Eu preciso. Ela veio aqui, parece que sabia que eu estava falando dela. Vou mostrar para vocês. Ó, estão vendo aqui a cidadãzinha criminosa? Guilherme Pereira, seja bem-vindo, Deus abençoe. Olha aqui a pessoa. Estava lá dormindo, escutando minha voz aqui falando, né? E aí, ó, mordei minha orelha. Aí resolveu vir conversar também, participar. Por quê? Porque precisa de aconchego. Tem dormido conosco porque precisa desse afago. É bebê. Não tem 60 dias de idade. Dentinho de leite ainda. Sim. Assim como nós precisamos do Senhor, dá para perceber na natureza. A natureza nos ensina muito. Eu preciso do meu Pai. Eu não sou pai dela, mas consigo transmitir essa segurança, esse aconchego, esse porto seguro. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eu estava aqui falando e ela começou a puxar a cadeira. Pois é, eu preciso do meu Pai. E olhando para um animalzinho como esse, fica fácil entender. Permita sempre, depois de tantos anos caminhando com Deus, eu tenho aprendido. Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. Eu tenho aprendido a ser sensível à palavra de Deus, nos detalhes. Às vezes através de um olhar de um animalzinho doméstico, Deus fala conosco. O Espírito Santo fala ao nosso coração. E não foi diferente comigo hoje. Essa criaturinha aqui foi usada por Deus para falar comigo. E eu estou compartilhando com você a palavra do Senhor. Eu preciso do meu Pai. É claro que a gente já lidou com animais adultos. Estamos com um gatinho internado já há quase 10 dias. E talvez não sobreviva, já é adulto. A gente também lida com os animaizinhos adultos.
Mas os bebês, eles demonstram uma carência ainda maior, porque são indefesos demais. São totalmente carentes, como eu também sou, carente do amor de Deus, carente da presença do Senhor. Infelizmente o gatinho que está internado, uma doença ainda indefinida, parece que não está reagindo ao tratamento, veio para nós bebezinho também. Nós precisamos entender. A Laura está assistindo a live também com a gata no braço. Pois é. Precisamos entender que Deus fala conosco através de detalhes, através de situações corriqueiras. Se você observar os evangelhos, Jesus falava de forma simples. Os fariseus, os escribas é que complicavam demais. Olhar para um animalzinho desse e entender que ele precisa de colo é o mesmo que olhar para Deus e reconhecer que nós precisamos do abraço do nosso Pai. Permita que o Espírito Santo te abrace nesta madrugada, como estou abraçando esta cidadãzinha aqui, que pelo menos provisoriamente estamos chamando de Joaninha. Assim como abraço a Joaninha, e parece que ela está gostando, permita que o Espírito Santo venha te abraçar. Pois é, Laura, você falou a linguagem própria. Nosso animalzinho lá talvez seja felve positivo também, e a doença se manifestou. Exato, Nilda, que o Senhor nos coloque em seus braços, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor possa realmente... E aí quando resolve morder, dói, viu? Olha, afiar os dentes no meu dedo aqui não é fácil não. Que o Senhor possa falar contigo, como fala comigo, nos mostrando o quanto nós precisamos do nosso Pai. O quanto nós somos carentes desse amor de Pai. Que você possa, e eu gosto muito dessa expressão, se jogar, né, Joaninha? Se jogar nos braços do Pai. Olha, braço de pai é um negócio que dá uma tranquilidade, que até dorme, vocês estão vendo? Braço de pai é um negócio que acalma tanto, que dá paz. Sabe por que muitas vezes a gente fica inquieto, ansioso, inseguro? Porque a gente não está no lugar certo, que é no braço do Pai. No braço do Pai vem o soninho. No braço do Pai a gente descansa. Ok, Josi? O abraço do Pai na sua casa. Abra a porta. Veja o que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra a portinhola do seu coração, da sua casa, e permita que o Espírito Santo... Por isso que Pedro escreve, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lança sobre ele a ansiedade. Como é que eu lanço a ansiedade? Eu me jogo nos braços dele. Como essa cidadãzinha aqui gosta de se jogar nos meus braços. Já estamos postando aqui, tentando arrumar um lar para ela. Mas enquanto isso, por que não cuidar? Por que não dar o colo que ela precisa? Por que não dar o afeto que ela necessita? E o braço que traz o descanso. Eli Belfort, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa te abraçar nesta madrugada. Mas a dica que eu te dou é: se joga nos braços do Pai, né? Se joga nos braços do Pai. Você também acha? Se joga nos braços do Pai. Permita que o Espírito Santo te envolva.
permita que o Espírito Santo te dê o abraço que você precisa. Do Carmo, Bia, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Que o Espírito Santo complete a obra. E eu quero orar com você. Quero apresentar o seu pedido de oração. É para deixar eu orar? E os cadernos de oração. Mas enfatizando a necessidade que temos de nos lançarmos nos braços do Pai. A necessidade que temos de nos atirarmos nos braços do Pai. Porque Ele tem cuidado de nós. Senhor Jesus, muito obrigado por todas estas vidas ao vivo conosco. Quase 20 pessoas nesta madrugada. Bem como aquelas que em algum outro momento ouvirão a Tua palavra através das lives. Pai, revela a cada um o quanto importa a presença do Pai. Aqueles que estão com medo, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão sem descanso, que o Senhor possa despertá-los, que eles reconheçam o quanto precisam do Pai, como eu reconheço o quanto preciso do meu Pai. E possamos fazer como o pródigo que disse: eu preciso do meu Pai. E ele se levantou e foi para o seu Pai. Porque não será diferente conosco. Como foi com ele, o Pai quando o avistou, vinha ele ainda de longe, o seu Pai o avistou e correndo o abraçou e o beijou. Que possamos hoje voltar para os braços do Pai e Ele nos receberá com abraço e com beijo e com roupa, calçado, anel e banquete. Nesta parábola, o pródigo somos nós, Senhor. Ajuda-nos a voltarmos para os Teus braços, porque não há lugar melhor para estarmos senão nos braços do Pai. Não há outro lugar senão os braços do Pai. Que o Senhor te abençoe e que através desta palavra o seu coração seja tocado e você possa voltar para os braços do Pai. Eu aproveito e apresento cada pedido de oração dos nossos cadernos de oração que estão aqui ao meu lado. Senhor, toca em cada uma daquelas vidas para que elas reconheçam que precisam do abraço do Pai. Que precisam do abraço do Pai. Que precisam voltar para junto do Pai. Ah, sem o meu Pai eu não posso continuar. Sem o meu Pai eu não consigo. Sem o meu Pai eu não dou conta. Sem o meu Pai eu não sou ninguém. Assim como essa pequenina aqui nos meus braços, não fosse resgatada, teria morrido. Eu glorifico a Deus. Lu Soares, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor também me resgatou e sem Ele eu teria morrido. Eu já estava condenado, como essa pequena aqui estava condenada. Mas porque foi resgatada, hoje há esperança. Assim como o Senhor me resgatou. Paula, Bia, a esperança está nos braços do Pai. Para sua família, para o Danilo. A Bia é a mãe do Danilo, pelo qual nós oramos sempre, pessoal. Danilo, que coloquei vocês aí em oração há tanto tempo, a gente continua orando e buscando a resposta dos céus. Pois é, mas a resposta está nos braços do Pai. Esse perfil aí, Bidaza Bolos e Doces, ela é uma doceira de mão cheia e só me faz passar vontade. Pois é. É a mãezinha do Danilo, pelo qual nós temos orado diariamente. Não há resposta fora dos braços do Pai.
Glória a Deus, Patrícia, que seu filho João Vitor está voltando para os braços do Pai. A cura, a salvação, a paz, o milagre está nos braços do Pai. Continuo crendo. Assim como essa pequenina aqui, ó, chega a dormir, porque se sente segura. Natalina Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Não desista. Pelo contrário, se joga nos braços do Pai. Só Ele pode. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Só Ele pode. Isso, Laura. Creia. Febre não é problema quando se está nos braços do Pai. Que o Christian seja alcançado também, curado, nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Que o Senhor complete a obra. Que o Senhor te abençoe. Mas o mais importante, essa palavra tocou tanto o meu coração. Deus usou essa cidadã aqui, essa criminosa que apronta todas aqui, para falar o meu coração. E eu compartilho isso com você. Paz Brasil, bem-vindo, Deus te abençoe. Diabetes é coisa séria, mas nada maior do que o nosso Deus, Laura. Então, que você e eu, cada um de nós, possa se jogar nos braços do Pai. Eu preciso do meu Pai. Sem Ele, eu não posso viver. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, de paz, de descanso, de refrigério. Desperte a sua fé. Que o Espírito Santo complete a obra. E a nossa parte, sabe qual é? Glória a Deus, Nilda. Eu creio que o Senhor vai trazer a resposta para Bia, mãe do pequeno Danilo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Portanto, que você e eu possamos... Não copie minha Bíblia, não. Que você e eu possamos nos lançar nos braços do Pai. Mesmo que a gente faça bagunça de vez em quando, Ele continua nos amando, viu? Igual essa cidadãzinha aqui, ó, puxando minha barba, faz bagunça e a gente continua amando. Deus nos ama. O filho pródigo fez tanta bagunça, né? Mas o Pai continuou amando. Não se sinta constrangido de voltar. Faça como o pródigo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele estava vindo de longe ainda, o pai o avistou. E correndo, se compadeceu dele, o abraçou e o beijou. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. É verdade, Patrícia, até os animais precisam de um abraço, né? Para morder o dedo da gente. Que vocês fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite, um bom descanso. E que possamos estar juntos novamente amanhã, para mais um tempo de ministração diante do Senhor. Que Deus te dê uma quarta-feira vitoriosa e abençoada, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor a todos. Shalom. Até amanhã. Tchau, tchau.